Filemon, a partir do verso de número 8, diz assim a palavra de Deus: embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te, confiado no teu amor, eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei quando estava na prisão. Anteriormente, ele te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre, não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado e particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de toda graça, eis-nos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, da Tua voz, humildemente pedimos, fala conosco, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, faze-nos ouvir a voz do Filho de Deus, o nosso bom pastor. Faze-nos crescer nesta manhã. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a carta de Paulo ao Filemon é uma carta extraordinária. É uma carta que revela para nós o terno coração de Paulo, o compassivo, o generoso, o coração daquele grande missionário, plantador de igrejas, daquele homem que foi instrumento de Deus para que milagres, sinais e prodígios fossem operados, mas também um homem que tinha coração pastoral. A carta de Paulo a Filemon revela todo o coração pastoral de Paulo. E ela nos ensina preciosas lições que todos deveríamos aprender. Por exemplo, Paulo aqui está nos dando uma grande lição de liderança. Quem quiser aprender um pouco sobre ser líder, e nós somos líderes do nosso lar, todos os homens desta igreja são os líderes de sua família, somos líderes na igreja, somos líderes no trabalho. Todos os que lideram precisam aprender a arte da liderança. Sabemos que através da liderança podemos recrutar, mobilizar, motivar, envolver muita gente e conseguir resultados que sozinhos não conseguiríamos. E podemos também espalhar
descentralizar, podemos também desmotivar, e o ministério não manda, por falta de participação e por desmotivação. Paulo nos ensina princípios de liderança. Paulo, meus irmãos, era um homem diplomata. Ele tinha plena consciência de sua autoridade e das prerrogativas que o fato de ser apóstolo lhe dava, mas a sua humildade. Paulo sabia lidar com as pessoas, tratar com as pessoas, falar com as pessoas. Os nossos problemas, a maior parte dos nossos problemas, eles estão inseridos no contexto do relacionamento. Os filhos reclamam que os pais não sabem como abordá-los, a maneira de falar. As esposas reclamam da maneira como os maridos, ou os maridos reclamam da forma como suas esposas tratam. Muitos reclamam da forma como nós nos tratamos uns aos outros na igreja, como muitos líderes tratam seus liderados e como muitos liderados tratam o seu líder. Portanto, nós precisamos aprender a arte, meus irmãos, de lidar uns com os outros. Nós vamos aprender preciosas lições sobre o poder transformador e redentor do Evangelho nesta carta. Nós aprenderemos que quando Deus visita uma pessoa com sua salvação, os frutos desta visitação, eles serão visíveis e eles serão um marco que vai mudar de forma distintiva, a partir dali, o procedimento, de tal maneira que eu devo me tornar o melhor marido, o melhor patrão, o melhor pai, o melhor filho, o melhor empregado. Aquele que foi visitado por Deus deveria se tornar o melhor em tudo aquilo que ele é e em tudo aquilo que ele faz, porque as pessoas perceberão a diferença. Nós vamos aprender com Paulo, nesta carta, como solucionar as mágoas, como solucionar os relacionamentos rompidos, que trouxeram amarguras e ressentimentos. Nós vamos aprender com Paulo, meus irmãos, a arte do saber interceder uns pelos outros. Esta carta é preciosa e eu peço aos irmãos que deem plena atenção a ela. Em primeiro lugar, recordando os versos de 1 a 8, Paulo escreve esta carta junto com Timóteo. Para quem? Para Filemon, a quem ele chama de amado Filemon. Ele chama Filemon também de cooperador ou companheiro de trabalho. Filemon, meus irmãos, tinha uma esposa chamada Áfia, e Paulo menciona essa mulher porque tem um assunto que Paulo vai abordar que diz respeito a ela também. Arquipo provavelmente era filho de Filemon com Áfia, e Paulo chama de companheiro de lutas, ou seja, alguém que está na mesma guerra, empunhando as mesmas armas contra o mesmo inimigo comum. É companheiro de armas, literalmente. É companheiro de guerra. É alguém que está guerreando do seu lado contra o mesmo e comum inimigo. E Paulo também menciona a igreja que se reunia na casa de Filemon. E é muito importante que os irmãos lembrem que Colossenses e Filemon devem ser lidas juntas, porque Paulo, na prisão, escreveu para ambos simultaneamente. A igreja que se reunia na casa de Filemon era a igreja dos Colossenses. E Paulo enviou esta carta para a igreja, juntamente com uma carta pessoal endereçada a Filemon. E o problema com Filemon era um escravo fugitivo, que o roubou e lesou, chamado Onésimo. E Paulo manda pelas mãos de Onésimo uma carta para o seu senhor, Filemon, e o portador da carta é o próprio Onésimo. Então, Paulo escreve para a igreja dos Colossenses, e ele saúda aquela igreja que se reunia na casa de Filemon, que provavelmente era um homem de posses, por ter uma casa com uma sala ampla, capaz de reunir a igreja, como também ele tinha escravos, provavelmente era um homem
de posse. Paulo menciona o fato de que ele sempre agradecia a Deus quando lembrava de Filemon. Filemon era um homem que fazia brotar no coração de Paulo ações de graças ao Senhor, porque chegara aos ouvidos de Paulo, através de Epáfras, que era pastor da igreja dos Colossenses, que havia ido a Roma atrás de Paulo, pedir ajuda para refutar uma heresia que havia sido infiltrada na igreja. E lá também está Onésimo, o escravo fugitivo, que foi para Roma e se refugiou com Paulo. Lá, meus irmãos, Paulo ouve destes dois irmãos que Filemon era um homem que amava o Senhor e amava a todos os santos. Essa era uma característica de Filemon. Ele amava a Deus e amava todos os santos. Os irmãos estão vendo aí na televisão que toda hora se fala em processo para reconhecer como santo ou santa. Primeiro como beata, e se comprovado milagres, e enfim, a pessoa será considerada santa. No Novo Testamento, todos os cristãos genuínos são santos. Filemon amava a Deus e amava os santos. Filemon compartilhava a sua fé, tanto evangelisticamente quanto doutrinariamente. E Paulo ora para que houvesse eficácia no ato de compartilhar a fé. Paulo destaca que Filemon era um homem que lhe dava grande alegria e consolação. Por quê? Porque ele era instrumento de Deus para animar o coração dos santos. Que bênção era Filemon na igreja. As entranhas, a palavra traduzida em nossa versão por coração, significa literalmente entranhas. As entranhas, essa palavra, esplanca no grego, significa todos os órgãos internos do corpo humano. E como era comum atribuir funções psicológicas aos órgãos do corpo, então as entranhas, a parte mais profunda das entranhas ou dos órgãos internos do ser humano, são os seus intestinos. E então, quando Paulo usa metaforicamente esta palavra para dizer que é a parte mais íntima, mais profunda da personalidade de alguém, da alma humana. E ele está dizendo, eu me alegro e me encorajo, porque Deus tem usado você, Filemon, para que os santos, as entranhas, a alma, o cerne da alma, o âmago do ser dos santos da igreja, tem recebido ânimo. O produto do ministério, da liderança de Filemon, era ânimo, coragem, motivação. É assim, irmãos, que nós devemos liderar. Se o produto da minha liderança, se da sua liderança, e se daquilo que nós somos e fazemos, for o desânimo, for a tristeza, for o desagregar, então não estamos sendo instrumentos para que os irmãos recebam ânimo, vigor, forças da parte de Deus. E Paulo diz, eu me alegro, eu agradeço a Deus, Filemon, por tua vida, porque Deus tem te usado. Tu amas a Deus, tu amas aos irmãos, tu tens compartilhado tua fé, e eu oro para que seja com eficácia. E tu tens sido um instrumento para reanimar as entranhas dos santos. Agora, meus irmãos, após esta introdução, Paulo vai bater na cabeça do prego. Agora ele vai apresentar o seu pedido. Qual era o pedido de Paulo? Onésimo era um escravo. E a palavra, o nome Onésimo significa útil. Mas, na verdade, Onésimo era um escravo inútil, imprestável, ingrato, desobediente, e que deve ter lesado, roubado o seu senhor e fugiu. E nessa fuga, e com certeza ele deve ter roubado dinheiro de Filemon, para conseguir chegar a Roma e viajar, ele deve ter roubado. E ele foi procurar Paulo em Roma. E lá, ele encontra-se com o apóstolo na prisão. E Deus usa Paulo para evangelizar Onésimo. E ele é salvo pela graça de Deus. E agora Paulo o envia de volta ao seu dono.
E o pedido de Paulo é: perdoa ele. Recebe-o de volta. Agora ele não é só mais teu escravo, agora ele é teu irmão em Cristo, para todo sempre. Perdoa tudo o que ele fez de errado. Recebe-o de volta. Irmãos, provavelmente Filemão ficou magoado, ferido, talvez perante os demais escravos, desmoralizado. Quando um escravo era rebelde, e a Bíblia não está endossando a escravidão, ela está apenas retratando o fato de que naquela época era assim. Quando um escravo, ele fazia tudo de errado e não era disciplinado, o dono do escravo perdia toda a autoridade com os demais escravos. Filemão estava muito sentido com todas as atitudes de Onésimo. Ele tinha direito de punir fisicamente Onésimo. Ele tinha direito de vender Onésimo. Ele tinha direito de mandar executar Onésimo, se o seu delito tivesse sido muito grave. O senhor de escravos na época tinha toda essa autoridade. E Paulo escreve para pedir: perdoa, recebe-o de volta. Vamos ver a partir do verso 8. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te, confiado no teu amor. Aqui, meus irmãos, Paulo está deixando claro uma coisa: eu sou apóstolo, eu sou o teu líder, eu tenho plena liberdade, eu tenho ousadia, eu tenho confiança, eu tenho autoridade apostólica para te ordenar, para te dar uma ordem. Filemão, recebe de volta Onésimo, perdoa Onésimo. O que deves fazer? Esta frase, o que deves fazer, ela, meus irmãos, aparece em Colossenses, capítulo 3, versículo 18, e eu peço aos irmãos que abram em Colossenses 3,18, para os irmãos verem esse verbo e como ele é traduzido. Diz assim Colossenses 3,18: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Esta expressão, como convém, traduz a mesma palavra, o mesmo verbo que Paulo disse, o que deves fazer. Irmãos, quando Paulo pregava doutrina, ele exortava para que a doutrina fosse vivida. E ele ensinava como os maridos deveriam proceder, como as esposas deveriam proceder, como os pais, os filhos, os senhores e os escravos. Portanto, Paulo diz: eu tenho autoridade, eu tenho plena liberdade em Cristo, em virtude da minha união com Cristo, por causa de Cristo. E é óbvio, com a autoridade que vem dele e que deve ser exercida de acordo com a vontade dele, eu tenho essa prerrogativa de te dar ordens sobre o que é teu dever fazer. Irmãos, Deus já prescreveu o que cada um de nós deve fazer. E um pai tem a autoridade de dizer à sua esposa que deve lhe ser submissa, aos seus filhos, o que eles devem fazer, porque o que eles devem fazer é exatamente aquilo que Deus espera deles. Paulo deixa claro com esta frase que o que Filemão deveria fazer não era o que ele julgava certo, mas aquilo que Deus já havia revelado como certo. E como autoridade espiritual que ele era, ele tinha direito e plena liberdade de dizer a Onésimo: obedece à vontade de Deus. E a vontade de Deus é: se teu irmão pecar contra ti, o mesmo irmão 7 vezes no mesmo dia, se ele estiver arrependido, perdoa. Essa é a vontade de Deus. E Paulo deixa claro: eu tenho autoridade de te ordenar que faças o que Deus espera de ti. Deus, queridos irmãos, tem expectativas em relação a nós. E Ele espera que correspondamos com obediência às suas expectativas, porque Ele prescreveu para nós
o que eu devo ser como pastor, o que eu devo fazer, o que você deve ser e fazer como pai, como marido, como filho, como esposo e assim por diante. No entanto, e apesar de ter consciência da sua plena autoridade para dar ordens, Paulo disse: prefiro. Eu faço a escolha de não te dar uma ordem, mas pedir-te confiado no teu amor. A carta não é uma ordem, é um pedido. Eu tenho autoridade para te dar ordens, mas eu quero te pedir, e agora é o coração pastoral de Paulo. Eu te peço, confiado no teu amor, eu sei que tu amas o Senhor, ele já disse isso. Eu sei que tu amas a todos os santos, e confiado nesse amor que tu tens por Deus e pelos irmãos, é que eu vou fazer o pedido que eu vou te fazer. Não seria bom, meus irmãos, se o marido dissesse à sua esposa: amor, em Cristo, eu tenho autoridade como seu líder de te ordenar o que tu deves fazer. Não é o que o marido quer. O marido tem que conhecer a palavra e dizer: é isso que Deus na palavra pede das esposas. Mas eu prefiro te pedir, confiado no amor que você tem pelo Senhor, no amor que você tem por mim, no amor que você tem pela nossa família. Não seria bom que nós pudéssemos na igreja, você lidera uma classe, você lidera um ministério, e você pudesse dizer: em Cristo, e como líder eu tenho autoridade para te ordenar, para que você obedeça o que Deus manda, mas eu quero te pedir, irmão, para que você, por causa do teu amor pelo Senhor e pela obra do Senhor, você faça. Irmãos, isso é a habilidade de líder. Isso, meus irmãos, é a diplomacia. É a capacidade de um líder de dirigir-se ao seu liderado, sobre quem ele tem autoridade, e nunca deixar que a posição de liderança suba a nossa cabeça e nós caiamos no pecado do abuso de poder. Quanta gente no nosso país abusa do poder, vai além daquilo que pode e daquilo que deve, porque o poder sobe a cabeça. Irmãos, nós somos servos, e nós temos como líderes prerrogativas, mas nós precisamos saber lidar com as pessoas. E Paulo aqui está dando um show de como abordar as pessoas. Como seria bom que um pai pudesse dizer: minha filha, eu tenho uma autoridade no Senhor, em Cristo eu tenho autoridade de te dizer: me obedeça. A Bíblia diz: obedeça aos pais. É o que a Bíblia diz. Você pode discordar de mim, mas o seu dever é me obedecer. Mas eu estou te pedindo, confiado no amor. Eu sei que você ama Jesus. E se você ama o Senhor, você ama também aquele a quem Ele colocou como autoridade na sua vida. As coisas seriam diferentes, irmãos, se nós pudéssemos apelar uns para os outros, dizendo: confiado no amor que você tem por Jesus e por todos os santos. Eu quero te pedir, Filemão, perdoa Onésimo, recebe Onésimo. Se ele te magoou, perdoa ele. Ele agora não é mais um escravo, ele é um irmão para todo sempre. Irmãos, que homem sábio Paulo era. Eu, Paulo, verso 9, já velho. Alguns comentaristas vão batalhar aqui, porque velho traduz presbeu, que é a raiz da palavra presbítero. Alguns acham que a melhor tradução seria já Paulo, eu, presbítero. É a mesma raiz da palavra embaixador. Quando Paulo diz somos embaixadores de Cristo, ele está dizendo, né, que nós somos, porque na época, alguém que representava uma nação, normalmente não era um jovem. Os jovens são impetuosos, os jovens falam antes de pensar, e quando um homem vai representar uma nação diante de um outro governo, deveria ser alguém maduro,
Portanto, eram pessoas de idade mais avançada. Então, embaixador, presbítero e velho, as três palavras procedem da mesma raiz. É como se Paulo estivesse dizendo, eu velho, mas eu ancião, eu embaixador de Cristo, eu autoridade e agora também prisioneiro de Cristo. Paulo não se considerava prisioneiro de César, ele era prisioneiro de César. Mas ele era prisioneiro de Cristo, ele estava preso a Jesus Cristo e preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E ele está dizendo, eu estou renunciando à liberdade, eu estou te pedindo que faças o teu dever. Talvez o teu coração peça vingança, talvez o teu coração peça restituição, talvez você foi lesado e você quer ser restituído, mas olha para mim, na minha idade, idoso, eu estou preso, eu estou renunciando e sofrendo por amor a Cristo. Então, como ele disse a Timóteo, como um bom soldado, participa também comigo, dá a tua cota de sofrimento, renuncia ao teu direito de vingança, renuncia ao teu direito de senhor, e não puna Onésimo, recebe-o de volta. Eu espero que Filemão tenha lido a carta antes, né? Porque quando Onésimo entregou, não sei se ele pegou Onésimo pelos cabelos, mas se ele leu a carta antes, não é? Foi a salvação de Onésimo, porque foi Onésimo o portador da própria carta, que era um pedido de intercessão. Verso 10, venho interceder por meu filho Onésimo. Agora Paulo chama um escravo de meu filho. Por quê? Que gerei quando estava na prisão. O verbo gerar é o mesmo que Jesus usou em João 3 para dizer que quem não é nascido do alto ou do Espírito não vai entrar no reino de Deus. É a mesma palavra que você encontra dizendo Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Se você gera, o que é que você é? Pai. E se eu sou nascido de, como João usa direto em 1 João, esse verbo na voz passiva, na voz ativa, o verbo significa gerar. Na voz passiva, o mesmo verbo significa nascido de. E Paulo está dizendo, eu gerei Onésimo quando estava na prisão. Vamos ver 1 Coríntios 4,15. 1 Coríntios 4,15. Olha o que é que Paulo está dizendo para os coríntios. Os irmãos sabem que não havia uma viva alma em Cristo, não havia nenhum salvo na cidade de Corinto, quando Paulo chegou lá. Todas as pessoas que se converteram foi pela instrumentalidade do apóstolo. Por isso ele diz em 1 Coríntios 4,15, porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Paulo sabe que foi Deus quem operou a regeneração, o novo nascimento, mas o instrumento que levou o Evangelho aos coríntios, de modo que Deus os fez nascer de novo, tornando-se pai e eles se tornando filhos, foi Deus. E quem Deus usou? Paulo. Então é comum no Novo Testamento, quando você ganha uma pessoa para Cristo, por evangelizá-la, considerá-la um filho ou uma filha na fé. E você se considerar um pai ou uma mãe na fé. E Paulo está dizendo, pelo Evangelho, eu gerei Onésimo na minha prisão. Onésimo foi procurar Paulo e Paulo o evangelizou. E aqui, irmãos, está o coração do evangelista, do ganhador de almas, preso, sem oportunidade de pregar, não perde a oportunidade de evangelizar. Alguém que vem parar nas suas mãos. E às vezes, meus irmãos, nós temos pessoas trabalhando na nossa casa, temos pessoas trabalhando aqui mesmo na igreja, temos pessoas que são nossos funcionários, amigos que convivem conosco, e nós estamos falando de missões mundiais, de missões nacionais, de alcançar os ribeirinhos, e Deus põe no nosso caminho Onésimo, uma alma aflita, e nós não ganhamos para o Senhor. E Paulo está dizendo, eu gerei, ele é meu filho, na fé. Agora os irmãos observem o verso 11,
anteriormente, ele, Onésimo, te foi inútil, mas agora é muito útil. Isso aqui, meus irmãos, no grego tem um jogo de palavras, porque a palavra onésimo significa útil. Paulo está dizendo, Onésimo, útil, anteriormente, antes de se converter, antes de ser salvo, antes de conhecer Jesus, ele era inútil. Mas agora, salvo, convertido, é muito útil. Agora ele é onésimo mesmo. Agora ele é prestativo. Ele é útil para ti e para mim. Irmãos, isso é o resultado do Evangelho. Irmãos, eu poderia e deveria, como pastor, dizer a uma família e a uma esposa, olha, anteriormente, esse homem aqui foi inútil para vocês, como pai de família e como marido. Mas agora, porque ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura, agora que ele conheceu a Deus, ele é muito útil. Recebe ele de volta, perdoa, recebe ele de volta. É como se você fosse à casa de uma família e dissesse, essa filha foi inútil para você, pai, mãe, deu muito desgosto, deu muito trabalho, mas agora, isso foi antes, agora, ela é muito útil, recebe ela de volta, perdoa. Paulo está fundamentando seu pedido de perdão, pedindo a Filemon que abra mão da sua prerrogativa de punir Onésimo, dizendo, ele agora é salvo, ele foi inútil, mas agora ele é útil. Agora ele vai ser o melhor escravo. Ele vai trabalhar agora e vai te servir, e a mim, da melhor maneira possível. Irmãos, eu indiquei um rapaz que se dizia convertido para trabalhar na empresa de um irmão da igreja. E para minha tristeza e surpresa, aquele irmão me procurou dizendo, pastor, ele se envolveu com outros ímpios da empresa para me roubar. E que tristeza, irmãos. Hoje quase a gente tem medo de indicar pessoas para trabalhar na empresa dos irmãos. Ou quando ouvimos as pessoas trabalharem para outros cristãos dizerem, eu fui oprimido, eu fui explorado, eu fui tratado como lixo. Irmãos, quando a gente encontra o Senhor, eu tenho que ser o melhor patrão, a ponto disso repercutir e todo mundo quer trabalhar para mim, na minha empresa, porque eu sou justo, eu pago salário justo, eu sou uma pessoa que trato bem os meus funcionários com respeito, o melhor patrão. Se eu sou convertido, eu devo me tornar no melhor empregado. Eu não falto, não mato minha mãe nem meu pai, o cachorro, para não ir trabalhar. Eu vou trabalhar, eu chego na hora, eu não quero sair antes da hora. Eu honro, eu sou o melhor funcionário. Eu estive, já disse para os irmãos isso, em Minneapolis, há alguns anos atrás, numa conferência, e todos os funcionários do hotel, na maioria eram muçulmanos. Uma delas entrou no quarto com aquela turbante para limpar o quarto, e eu tentei um pouco falar de Cristo com ela, e ela não deu conversa nenhuma. O taxista, e eu perguntei ao gerente do hotel, quase todo mundo é muçulmano, e eram todos africanos. São os melhores funcionários, não roubam. Eles entram nos quartos, não há uma notícia, uma queixa de roubo. Eles chegam num horário, eles trabalham, eles estão, meus irmãos, zelando pelo testemunho, porque eles querem dominar o mundo, e eles sabem que eles terão que apresentar caráter. Irmãos, nós cristãos deveríamos ser os melhores pais, e não pais negligentes, os melhores maridos. As esposas deveriam dizer, esse é o marido que eu queria ter para mim, ou essa é a esposa, porque Cristo faz a diferença. Onésimo, o útil, era inútil anteriormente, mas agora é muito útil, agora ele é realmente onésimo, ele é muito útil. Essa é a diferença. E baseado nessa transformação que o Evangelho opera, é que você poderia dizer, recebe de volta, ou emprega este irmão aqui. Eu chegar para um empresário da igreja e dizer, emprega este irmão, ou dizer para esse irmão, vai trabalhar para aquele irmão ali, porque ele é o melhor patrão que nós conhecemos, honra ele, não lesa ele.
Irmãos, Paulo está pedindo, mas ele está pedindo fundamentado na obra de Deus. Deus operou em Onésimo. Onésimo é diferente. O crente tem que ser o melhor amigo, não pode ser fofoqueiro, traidor, tem que saber lidar com as pessoas. E Paulo diz no versículo de número 12, eu o envio de volta a ti. E Paulo, meus irmãos, é um mestre na arte da intercessão, dizendo como se estivesse enviando o meu próprio coração. Portanto, se tu tratares mal Onésimo, estarás tratando mal o meu próprio coração. Eu creio que Filemão desarmou aí e desabou. Lendo a carta, talvez rangendo os dentes, dizendo, quando acabar essa carta, Filemão, você vai para o tronco. E você vai apanhar por tudo que você fez e para dar exemplo para os outros escravos, para não agirem como você agiu. E agora Paulo está dizendo, é meu filho, é o meu próprio coração. Quem é pai e quem é mãe aqui, sabe. Se você enviasse seu filho para algum estado para estudar, mesmo que para a casa de um familiar, você diria, eu estou mandando meu filho aí para ficar com você, é meu próprio coração. Os irmãos sabem que quem faz o bem ao filho da gente faz o dobro para nós. E quem nos fere, ou fere nosso filho ou nossa filha, nos fere em dobro. Não é verdade? Nós amamos os nossos filhos e Paulo está dizendo, ele é meu filho. Eu não estou enviando Onésimo, eu estou enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão, por amor do Evangelho. Paulo precisava, irmãos, comer. Paulo estava preso em Roma numa casa alugada. E Paulo tinha que comer, a casa tinha que ser limpa. E ele está dizendo, Onésimo, ele me é muito útil, ele está aqui me servindo, ele está me ajudando, não é? E eu gostaria de mantê-lo aqui comigo, para que em teu lugar, porque tu deverias estar aqui me servindo. Mas eu peço, eu gostaria, e ele está aqui por amor do Evangelho. Paulo nunca leva para si mesmo, ou personaliza, é por amor ao Evangelho. Mas eu não quis, verso 14, fazer nada sem o teu consentimento. Eu tenho em Cristo plena liberdade de te ordenar. Perdoa e deixa ele aqui comigo. Eu estou precisando dele, para ele me servir. Mas eu te peço, confiando no teu amor, recebe ele de volta. É meu filho. Eu ganhei para Cristo. É o meu próprio coração. E ele está dizendo, eu queria isso, mas eu não vou fazer nada sem o teu consentimento, respeito. Paulo é autoridade? É. Paulo é líder? É. Mas Paulo respeita Filemão. Respeita a autonomia dele, a liberdade dele. Ele tem direito de decidir se ele vai ou não vai perdoar. A decisão é dele. Todo o bem que será feito a Onésimo terá que brotar espontaneamente do coração de Filemão. Paulo não queria uma obediência cega, uma obediência triste, uma obediência de quem está sob obrigação de cumprir um dever e que vai cumprir com plena má vontade. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Isso, meus irmãos, é muito importante. Pode ser que ele se tenha separado. O verbo separado está na voz passiva. Indica o seguinte, que Paulo está deixando nas entrelinhas a seguinte ideia: quem sabe Deus separou ele de você, para que ele chegasse a mim e eu o ganhasse para Cristo. Ele diz, pode ser que ele se tenha separado, alguém o separou de ti, porque está na voz passiva, não foi ele. Paulo está dizendo, eu vejo a mão da providência, por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre, porque agora ele é teu irmão em Cristo, e Cristo salvou, morreu por ele, tanto quanto por você. Os irmãos podem imaginar o impacto numa cultura estratificada, um impacto numa cultura onde o escravo não era considerado ser humano.
A mulher não era considerada animal, mas não era considerada plenamente humana. Os rabinos do tempo de Cristo tinham debates teológicos sobre o fato se a mulher tinha ou não tinha alma, se ela seria ou não ou ela não seria salva. Esse era o conceito que havia a respeito da mulher naquela cultura. Escravo era igual animal. O dono de escravo podia matar, executar, sem dar satisfação a ninguém. E agora Paulo está dizendo: ei, ele é teu irmão para sempre. Jesus morreu por ele. Esse evangelho as pessoas não querem. Como é que é? Então, em Cristo, o rico e o pobre são iguais. Aquele que lá no mundo é o governador, é o presidente da república, e o outro é o faxineiro, é o lixeiro que cata lixo na rua. Na igreja são irmãos, iguais, vão sentar no mesmo banco. Irmãos, a igreja é a sabedoria de Deus. E ele está dizendo: Deus o separou de ti por um breve tempo, não sei quantos meses, mas tu o ganhastes para sempre. Porque para o mesmo céu que tu vais, ele também vai. Porque para Deus não tem escravo, não tem senhor e não tem livre. É Cristo, é tudo em todos. Para que pudesses reavê-lo para sempre, não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, disse Paulo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Em cima da palavra humanamente há um asterístico, e isso aqui mostra como essa nova tradução ela é importante. Tem uma pequena nota de rodapé dizendo literalmente na carne, ou seja, tanto na carne, humanamente, como também no Senhor. Ou seja, tu vai amá-lo como escravo e tu és o Senhor dele. Mas em Cristo, no Senhor, tu vai amá-lo como teu irmão, a quem Cristo amou e por ele morreu. Assim, verso 17, se me consideras um irmão na fé, a palavra irmão na fé significa parceiro, a palavra koinonia significa comunhão, koinonos é o parceiro, é o companheiro, é aquilo que tem muita coisa em comum comigo. Portanto, se me consideras parceiro na fé, companheiro na fé, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. Agora Filemão acabou de desabar, porque Paulo disse: é meu filho. Ele disse: eu não estou enviando Onésimo, eu estou enviando o meu próprio coração. E agora ele diz: recebe-o. Essa palavra no grego, ela era usada na língua grega e na cultura grega para dizer: recebe no seio da família, recebe no círculo íntimo dos amigos, recebe-o na tua própria casa. Ele é teu irmão, recebe-o como se recebesses a mim mesmo, como se fosse eu mesmo. E Filemão, se recebesse Paulo, abriria as portas do coração e da casa e receberia Paulo com todo amor. E ele está dizendo: recebe meu filho, recebe o meu coração, recebe a mim mesmo, recebendo Onésimo. Verso 18: se ele te causou algum prejuízo, porque ele te roubou, porque ele passou meses sem trabalhar para ti, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Não é? É a mesma palavra, imputar. Atribui a mim, cobra de mim. Lá no nosso retiro, a gente faz conta lá na cantina, né? E o filho vem, põe na conta do pai. E eu falo: vai, bota na conta. Eu vou usufruir, quem vai pagar é fulano. É botar na conta. Paulo está dizendo: ele te deve, põe na minha conta. Agora a dívida é minha. Eu estou assumindo toda a dívida de Onésimo. Todo o prejuízo financeiro que ele te deu, eu agora assumo essa dívida. Agora, prestem bem atenção, verso 19. Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Ok, Filemão, Onésimo te deve. Agora, quem te deve sou eu. Mas eu quero te lembrar uma coisa: tu me deves a tua própria vida. Filemão, eu te ganhei para Cristo.
Filemon, fui eu quem te evangelizou. Você foi salvo pelo poder de Deus. Você era um pagão, você era um idólatra, você era um escravo do pecado. Hoje você é um homem livre em Cristo, salvo pela graça por meio da fé. Você estava morto em seus delitos e pecados, sob o poder do mal. Hoje você é um homem nascido de novo. Ok, Onésimo te deve, põe na minha conta, então eu estou te devendo. Mas lembra de uma coisa, tu me deves a tua própria vida, porque foi Deus quem me usou para a tua salvação. Irmãos, essa palavra de Paulo mostra uma coisa muito importante. Enquanto hoje nós banalizamos as coisas, quando alguém nos ganha para Cristo, a gente falta com respeito. Isso no Novo Testamento tinha uma importância muito grande. Irmãos, essa palavra dívida de gratidão eu não gosto, porque se é dívida não é gratidão. Mas a verdade é que quando Deus usa alguém para nos abençoar, nós para todos sempre seremos gratos a Deus e seremos gratos àquela pessoa, com todos os defeitos dela, que Deus usou para nos conduzir a Cristo. Em 1 Coríntios, Paulo fala algo muito interessante para os coríntios, dizendo: se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? A igreja de Corinto, Paulo estava sendo criticado por receber salário, e Paulo disse: eu nunca aceitei uma oferta de vocês. Eu aceitei das outras igrejas, eles me mandaram dinheiro para me sustentar, de vocês eu não aceitei, porque eu sabia que vocês iam jogar na minha cara, que vocês me deram dinheiro. E Paulo disse: não aceitei um centavo de vocês, mas eu poderia ter aceitado. Se eu semeei as coisas espirituais, é demais que eu colha as coisas materiais? Se Deus me usou para abençoá-los espiritualmente, tem algum problema se eu receber de vocês as coisas materiais? É claro que não tem. É o que que Paulo está dizendo: olha, Onésimo, olha, Filemon, Onésimo te deve, agora não é mais a dívida dele, é a minha dívida. Mas lembra de uma coisa, tu me deves a tua vida. A tua vida espiritual foi Deus quem te deu por meu intermédio. Portanto, será que eu estou te explorando se eu te pedir para tu também não cobrar de mim? Para cancelar essa dívida? Para cancelar esse débito? É isso que Paulo está dizendo. Onésimo te deve, agora a dívida é minha. Mas lembra, tu também me deve a tua vida espiritual. Então estamos quite, apaga essa dívida. Cancela isso. Irmãos, Paulo foi demolindo, através de argumento por argumento, as resistências de Filemon, e mostrando como Filemon deveria agir, e nos ensinando assim, como a gente tem que perdoar uns aos outros aqui na igreja, como nós temos que nos amar, como nós somos capazes de nos ferir, de nos magoar e de nos aborrecer, mas como nós também devemos ser capazes, em bases espirituais, de recompor relacionamentos, de restaurar a comunhão perdida pelas diferenças. Essa carta é extraordinária. E ele então diz assim: sim, irmão, verso 20, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. É no Senhor que eu quero esse benefício. Qual? Que você cancele a dívida. Onésimo te deve, eu assumi a dívida, agora é minha, eu é quem te devo, mas tu me deves a tua vida espiritual. Então, eu te peço esse benefício. Perdoa a minha dívida contigo. E eu peço no Senhor, dê ânimo ao meu coração. Ora, ele já tinha dito que no verso 7, que Deus estava usando Filemon como um instrumento para dar vigor às entranhas dos santos. E agora ele está dizendo: dê ânimo ao meu coração. Faz as minhas entranhas ficarem alegres, me dizendo: eu perdoei Onésimo, eu cancelei a dívida, eu o recebo como meu irmão em Cristo. Ele vai ser recebido de volta, não será punido. Ele agora é membro da igreja de Colossos, que se reúne na minha casa. Paulo pede esse benefício. Terminando, ele diz: escrevo-te, verso 21, confiado na tua obediência. Os irmãos observaram? Confiado no teu amor, confiado na tua obediência.
Paulo podia ordenar, mas ele apela confiando que Filemão amava a Deus e aos irmãos. Filemão era um crente obediente ao Senhor, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também a hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Paulo sabia que era Deus quem o levaria, mas Deus usaria as orações. Epáfras, que era o pastor da igreja de Colosso, que está em Roma com Paulo, meu companheiro de prisão em Cristo, te cumprimenta, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Queridos irmãos, todo o livro do Novo Testamento é uma bênção, é uma dádiva de Deus para nós. A carta a Filemão é a carta de um apóstolo a um líder que amava o Senhor e amava os santos, um líder que era instrumento para revigorar o ânimo da igreja. E Paulo faz um apelo. Eu termino dizendo, todos aqui sabem o quanto é difícil perdoar. Todos nós sabemos. Irmãos, nós barateamos o perdão de Deus por causa da nossa pecaminosidade. Mas quando alguém me fere, eu sei o trabalho que dá em oração para me libertar de mágoa e de amargura e perdoar. Quando nós somos feridos, todos aqui sabemos como é difícil pedir perdão quando nós ferimos os outros, e como é difícil perdoar quando alguém nos magoou profundamente e nos pede perdão. Portanto, vamos nos colocar no lugar de Filemão para entender que ele estava muito ferido, muito magoado, e que Paulo está dizendo: eu confio no teu amor que tu tens por Deus e pela igreja, eu confio na tua obediência, eu confio que tu és um crente que crê que Deus, pelo Evangelho, faz alguém de inútil em muito útil, um escravo em um irmão, alguém que para todos sempre vai conviver contigo no céu. Então na terra, perdoa ele. Olha, Filemão, Deus te abençoou. As coisas espirituais que tu tens e és, foi Deus quem te deu por meu intermédio. Então, me abençoa materialmente também, cancela a minha dívida. Irmãos, aqui tem princípios de liderança, princípios de relacionamento. Como, meus irmãos, nós podemos aprender com Paulo nesta carta? E eu peço a Deus que eu como pastor, eu como marido, eu como filho, eu possa dizer aos meus liderados: eu tenho em Cristo autoridade para te ordenar o que tu deves fazer. E o que tu deves fazer não é o que eu quero, é o que Deus revelou aqui. Eu posso chegar para você e dizer: é teu dever, meu irmão, perdoar. Se você me disser: pastor, estou magoado com ciclano, eu tenho autoridade em Cristo para lhe dizer: o teu dever é perdoar, e eu estou te ordenando, perdoa. Mas eu prefiro dizer: eu te peço, perdoa. Confiado no teu amor, tu amas o Senhor, tu amas os irmãos, então perdoa. Irmãos, seria muito melhor que a base do mandamento fosse o amor e não a obrigação imposta. Vamos respeitar os nossos liderados. Paulo disse: eu quero que seja espontâneo, eu quero que seja de boa vontade, eu não quero nada forçado de ti. Aqui, irmãos, a gente aprende muito com essa carta, e eu peço a Deus que nós aprendamos. E realmente termino, irmãos, pedindo que vocês, depois com muita calma, não pensem que Filemão, por analogia, é Deus. Ele não é. Mas pense em Paulo como se fosse o Senhor Jesus dizendo ao Pai: Pai, Jorge Max te deve muita coisa, põe na minha conta, eu pagarei. E ele foi na cruz, irmãos, e pagou. Pai, agora eu o salvei, ele é meu irmão, ele é teu filho, recebe-o na família de Deus. Pense em Jesus intercedendo por nós. Ele diz: põe na minha conta. Isso é imputar. A Bíblia diz que Deus, irmãos, imputou o pecado de Adão a nós. Deus atribuiu todo o pecado de Adão à humanidade,
a primeira imputação, o primeiro lançamento de conta. Depois ele pegou todas as nossas transgressões e ele imputou a Cristo, ele lançou na conta de Cristo. E para poder ser justo, nos justificando com base em justiça, a terceira imputação, ele nos atribuiu o mérito de Jesus. Foi porque Jesus botou na conta dele a nossa dívida e pagou, que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então não vamos forçar uma analogia, como se Jesus tivesse que convencer o Pai, como Paulo quer convencer Filemão. Não levem para esse lado, mas pensem que nós temos uma analogia da redenção, quando o Senhor intercede por nós, pedindo: Pai, põe na minha conta, eu pagarei, agora a dívida é minha. E ele pagou na cruz do Calvário. E o que nós vamos fazer agora é celebrar o sacrifício, celebrar o fato de que todos os nossos débitos para com Deus, que dão a Deus todo o direito de nos colocar no fogo do inferno, todos esses débitos, irmãos, foram perdoados e cancelados e pagos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Pai pode nos receber, Ele nos recebeu por causa de Jesus. Então, com muito temor e com muita gratidão, e revendo o profundo das nossas entranhas, se estamos com imoralidades na nossa vida, se estamos com rancores e amarguras, se nós estamos, meus irmãos, com inveja ou com ciúmes, revendo se no nosso coração tem coisas que desagradam a Deus e confessando tudo ao Senhor em arrependimento sincero. Vamos comer desse corpo e vamos beber desse sangue, no símbolo do pão, no símbolo do vinho, porque foi na cruz onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. É isso que nós vamos fazer agora. Eu chamo à frente os diáconos e diaconisas, por gentileza, para que nós possamos servir no símbolo do pão e do vinho o corpo do Senhor crucificado, para que nós, pela fé, o recebamos em arrependimento e confissão, para que Deus nesta manhã nos renove e, como Paulo promoveu uma grande restauração entre um escravo e um senhor, tornando-os irmãos, nós também sejamos amplamente beneficiados com esse memorial. Aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesta igreja ou em outra igreja evangélica. A você que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e está em comunhão com a sua igreja ou com esta igreja, eu o convido a colocar-se de pé em oração, e à medida que o pão e o vinho forem servidos, nós nos assentaremos em oração, para que depois comamos do pão e bebamos do cálice.